galera, já tinha encerrado a edição do vídeo e voltei aqui com uma espécie de expresso, porque saiu uma informação que eu considero ser importante e relevante, e para isso não ir lá bem mais tarde amanhã e ficar velho, então vamos pegar no ato aqui bem fresquinho. O presidente Pedrinho trocou a foto de perfil dele do Instagram e tirou a foto dele e colocou um recado. E tá escrito o seguinte no recado, tá passando para vocês aí na tela. Hoje quem me empurra pro abismo é o mesmo que me pediu para algum tempo atrás tirá-lo de lá. Antes de eu fazer o meu comentário aqui, vocês estão percebendo que eu tô gravando sem microfone, tá? Então vocês vão perceber uma diferença no áudio porque o microfone acabou a bateria. Vou até botar para carregar aqui e eu já tinha finalizado a edição, né? Enquanto eu estava editando ali o vídeo, entrou aí essa informação do Pedrinho. Para não ficar velho, eu voltei aqui. Inclusive, depois da vinheta, o vídeo segue normal. Vocês vão até perceber a diferença que o microfone faz aí no vídeo. Mas, enfim, vou começar meu comentário aqui. Primeiro, que assim, hoje o Pedrinho é presidente do Clube de Regata e Vasco da Gama. E o perfil dele é pessoal. Aí a gente fica naquela, será que o Pedrinho mandou uma indireta para a torcida do Vasco? Porque se você pega o contexto da frase aqui, ó, hoje quem me empurra para o abismo é o mesmo que me pediu algum tempo atrás para tirá-lo de lá. A gente sabe que o Vasco vive num grande abismo. E o Pedrinho foi quase aclamado aí para ser o presidente do Vasco. Unanimidade ninguém é. Qualquer pessoa sempre tem alguém que não gosta ou que pensa que uma outra pessoa poderia fazer um trabalho melhor e é normal. Mas na eleição ali, quando o Pedrinho assume, era quase unânime, né? Era um nome muito querido, respeitadíssimo, inclusive a nível nacional. Dá pra gente levar esse recado e essa indireta, e ninguém troca a foto de perfil e deixa um recado assim, sem querer mesmo chamar atenção e mandar um recado para alguém ou para um grupo de pessoas à toa. Então, com certeza foi um recado que ele quis dar e a forma que ele usou foi trocar a foto dele de perfil. Eu não vou ser irresponsável aqui de cravar uma coisa que não é o Pedrinho que está falando. A gente tem vias aqui. Um outro lado que a gente poderia levar esse recado e essa frase é alguém do convívio pessoal dele, que aí ele fez questão aí de mandar essa indireta. Agora, quem seria eventualmente uma pessoa que ele tirou do abismo, né? Que a pessoa pediu ajuda e agora a mesma pessoa está empurrando ele para lá? Eu acho que dentro do contexto e sabendo que ele é o presidente do Vasco, o meu feeling é que tem mais a ver com a cobrança e com a irritação de boa parte da torcida com a gestão do Pedrinho, do que de repente ser uma crítica, talvez ser uma alfinetada para um desafeto da vida pessoal dele, tá bom? Mas não vou cravar que é uma coisa nem outra. O que a gente pode fazer é supor, tá bom? Mas fato é que isso já está repercutindo e com certeza vai ser um assunto muito comentado no dia de hoje, né? Eu estou gravando o vídeo aqui no início da madrugada já, então vai rolar muito esse assunto aí durante toda a segunda-feira, tá bom? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou chamar a vinheta e aí o vídeo vai seguir, tá bom? O vídeo já estava gravado, como eu disse, tô sem microfone aqui já, gravando por cima para não deixar o vídeo, a notícia ficar só lá pro meio do dia de amanhã. Então, segue a vinheta e o restante do vídeo aí. Valeu, tamo junto e bom vídeo para vocês. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição deste domingão. Vamos fazer um balanço aí da rodada e olha, a situação do Vasco de Campeonato Brasileiro começa a se complicar. O Vasco já tem a mesma pontuação do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que nesse momento é o Fortaleza. E ainda que, contrariando as probabilidades, a gente vença o São Paulo lá no Morumbi, no máximo o Vasco na próxima rodada consegue andar 2 posições. Uma é garantida, porque tem um confronto direto contra o São Paulo, podendo também passar o Inter. Porém, em caso de derrota ou até mesmo empate, o Vasco pode ser ultrapassado
por uma, duas, três, quatro equipes e ser até o vice-lanterna. Se a gente não ganhar na próxima rodada, que é bem provável, diga-se de passagem, é o São Paulo no Morumbi, que o Vasco não vence desde 2012, também diga-se de passagem, a gente pode acabar na zona de rebaixamento. Enfim, a gente vai debater isso e vamos ouvir também alguns posicionamentos do Fernando Diniz a respeito aí do momento do time. Peço para você deixar o like aí no começo do vídeo, que ajuda muito o meu trabalho. Se estiver chateado também, em forma de protesto, pode deixar o teu dislike aí também, fica à vontade. Sigam os nossos perfis oficiais no Instagram. E ó, quiz da lojinha do Futebolaço. Que camisa é essa? No final do vídeo eu vou falar qual é essa camisa, mais uma peça incrível, essa que veio para minha coleção pessoal, que chegou graças aí à lojinha do Futebolaço. Você que quer comprar camisas antigas, históricas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, lojinha do Futebolaço. Inclusive a gente também adquire a sua camisa, aquela camisa que tá no bom estado, tá legal, tá aí no teu guarda-roupa, tu não usa mais, deu uma engordada ou por algum motivo, enfim, quer se desfazer de uma camisa aí, entre em contato com a gente, que a gente está adquirindo sua camisa também. Te envia para todo o Brasil. Detalhe, a gente agora já está trabalhando com o cartão também. Então a galera que antigamente, ainda não estava comprando porque estava apertado para pegar no Pix, a gente agora está fazendo venda no cartão de crédito. Aciona a gente lá na lojinha do Futebolaço. Em breve a gente está lançando um grupo de WhatsApp para as vendas também. Dito isso, vamos agora, galera, passar na rodada. Ainda pelos jogos de sábado, Bahia 2, São Paulo 1, Vasco 0, Red Bull Bragantino 2, Mirassol 1, Sport 0, esse jogo já foi hoje, 11 da manhã. Aí nós tivemos também Santos 0, Botafogo 1, placar muito mentiroso, o Santos amassou o Botafogo, acabou tomando um gol ali no último lance, jogo que teve até o Neymar expulso no lance meio idiota, um cruzamento ali, a bola passa, em vez dele deixar a bola passar, ele tentou fazer o gol de mão, até fez o gol de mão, já tinha amarelo, tomou o segundo e foi expulso. Inclusive, esse pode ter sido o jogo de despedida do Neymar, porque só tem um jogo antes da Copa do Mundo de Clubes e o contrato dele com o Santos acaba. Se ele não renovar o contrato, esse foi o último jogo do Neymar no Santos e também no futebol brasileiro. Beleza? Tivemos também Juventude 0, Grêmio 2, o Grêmio que vinha mal e agora dá uma acelerada, engata a segunda vitória consecutiva, sai da zona e começa a colar no pelotão no meio da tabela. O Flamengo meteu um 5-0 no Fortaleza. Isso mostra também que o Fortaleza está muito mal. Ah, tomou de 5 do Flamengo, baita time do Flamengo, mas tomou 3-0 da gente também. E cabe até a gente fazer uma reflexão. O 3-0 que o Fortaleza tomou pra gente, será que não diz mais sobre o Fortaleza do que o próprio Vasco? A gente sempre trata o Fortaleza como o Fortaleza, porque vem de ano após ano fazendo boas campanhas, mas o Fortaleza está na zona de rebaixamento, foi eliminado da fase de grupos da Libertadores e está ali ainda na Copa do Brasil, mas e passou inclusive nos pênaltis, salvo engano, contra o Retrô, que é uma equipe, né, menor aí e tal. Então assim, o Fortaleza está numa temporada nada legal, tem muito mais investimento que o Ceará, perdeu o título cearense nessa temporada. Fortaleza não anda bem das pernas não, tá? Enfim, Corinthians 0, Vitória 0, resultado que poderia ter sido um pouquinho melhor se o Corinthians vence, né? Que o Vitória teria feito um pontinho a menos, mas foi suficiente para o Vitória, por exemplo, sair da zona e empurrar o Fortaleza para dentro. Ceará 0, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro, que olha, quando a gente jogou, estava dando nada pelo Cruzeiro, inclusive um placar mentiroso, eu acho que não merecia ter perdido pro Cruzeiro aquele jogo. O Cruzeiro arrancou, meu amigo, e é o vice-líder aí do Campeonato Brasileiro, ganhou do Palmeiras, e passou o próprio Palmeiras, inclusive. E o Fluminense, que também está numa batida aí forte, e venceu o Inter lá dentro do Beira-Rio por 2-0, o segundo gol até uma falha do goleiro dos caras, mas 2-0 o Fluminense, e no momento está passando para vocês a classificação. O Flamengo é o líder com 24, o segundo é o Cruzeiro com 23, o Red Bull Bragantino é o terceiro também com 23, o G4 fecha com o Palmeiras 22, o Fluminense é o quinto com 20, aí vou descer para falar do Botafogo, né, que é um rival nosso aqui do Rio, é o nono com 15º, o Vasco tá ali na bica da zona de rebaixamento com 10 pontos
é o 15º, a mesma pontuação do primeiro time dentro da zona, que é o Fortaleza, e do Vitória, que está uma posição abaixo da gente. A diferença é que o Vasco tem 3 vitórias e essas duas equipes que também têm 10 pontos só tem 2. O Vasco perde demais, é um time que praticamente não empata. São 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Já os outros têm uma campanha mais equilibrada, né? 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Só para vocês terem uma ideia, o Vasco tem a mesma quantidade de derrotas nesse momento do que o Juventude, que é o vice-lanterna. O Vasco só não perdeu mais nesse campeonato do que o Sport, que é o lanterna, tem 8 derrotas, tá bom? O Santos também tem 7 derrotas, assim como o Vasco. O Vasco só tem aí uma vitóriazinha a mais que a equipe do Santos, e o Santos, contrapartida, tem um empate a mais. Beleza? Virando a chave agora, vamos ouvir um pouquinho, galera, o Fernando Diniz. Apesar do resultado ruim, o Fernando Diniz conseguiu pensar, na visão dele, coisas positivas. Ele vai fazer análise aí da partida, vai reclamar muito da forma que o Vasco tomou os gols, e deu para ver que irritou muito ele, principalmente o segundo gol, que é aquele que tem uma falha do Piton que não encurta quando é para encurtar. Depois não tinha muito jeito, tinha um cara passando na lateral, e se ele dá o bote, toma o drible, aí era realmente complicado. Mas o problema é que ele veio correndo, ele teve a oportunidade de jantar o cara, ou de no mínimo encostar, e ele refuga no meio do caminho. Aí quando ele titubeia, o cara fica a uma certa distância e não tem mais o que fazer mesmo não. Ou é correr para trás, ou é tentar o bote e torcer para dar certo. Que aí se tu toma o drible, ou se o cara passa na hora que tu dá o bote, aí um abraço. E aí tava entrando um jogador do Red Bull aqui pela direita, tá? Mas esse gol irritou muito o Fernando Diniz. E também volta aquela discussão mental, né? Qual é o problema desse time? O time parece que vai, não vai. E aí o Diniz fala um pouco do trabalho dele, ele reclama um pouco dos clichês, porque quando o time ganha, o Diniz consertou. Aí quando não ganha, o que tem que fazer pro Diniz corrigir? Dá pra ver que tem uma irritação dele ali. Enfim, e ele bate numa tecla também de eficiência. O Vasco finalizou aí 20 vezes, o Red Bull 4, e o Vasco acabou perdendo a partida. Então a gente vai ouvir um pouco o Fernando Diniz, dando a visão dele um pouco sobre a partida. Ele gostou, ficou satisfeito do desempenho e acha que foi muito injusto o placar de ontem. E aí, confere o que disse Fernando Diniz. O sinal de alerta do Vasco está ligado desde quando eu cheguei. A situação no Campeonato Brasileiro é uma situação extremamente delicada. O time tem 10 pontos em 11 partidas. E é isso, em relação... Bom, vocês vão perguntar daqui a pouco em relação ao jogo, mas vou até me adiantar. A gente... O que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada, que a gente treinou muito. Os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso, que a gente entregou, e terminou no escanteio do lado oposto, que é uma coisa que também a gente tinha alertado. Que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar. E deixou o jogador finalizar. E de maneira geral o time não jogou mal com a bola. Não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez gol. Mas a gente precisa ser efetivo, mas mais do que ser efetivo, a gente pode tomar outro tipo de gol. Porque o adversário se esforçou muito para fazer, fez coisas diferentes que o Bragantino até poderia ter feito, que é um time bom, mas não foi o que aconteceu. A gente facilitou demais os 2 gols que a gente tomou. O que eu cheguei há pouco tempo, assim, quando ganha, eu cheguei há pouco tempo e fiz um monte de coisa. Quando perde, não deu tempo para eu trabalhar. Não, eu estou aqui, sou eu responsável, a partir de agora, sabe? Desde quando eu cheguei. Eu repito, o time não fez a partida ruim. Os caras estão treinando e treinando muito comigo. Só que a gente cometeu falhas coletivas hoje, dos 2 gols do Bragantino, que a gente não poderia cometer. E isso causou para a gente a derrota. Entramos com alguns jogadores um pouco que no segundo tempo subiram de produção. O Paulo Henrique foi não só ele. Que a gente melhorou e podia ter feito o gol e não oferecemos quase nada para o Bragantino. Eu fui colocando o time mais para frente e assim a gente não conseguiu, de alguma forma, ser um time mais agressivo e ficou menos vulnerável que no primeiro tempo. Então o Vasco está evoluindo. A gente, assim, agora, hoje o que me preocupa muito é o resultado. Não adianta a gente jogar bem, finalizar 20 vezes e perder o jogo. Não adianta. A torcida quer vitória, a gente quer vitória, a gente precisa de vitória.
A tabela de classificação não está lá quem joga bem. Então, quando você olhar a tabela de classificação, nós estamos lá ou na zona de abaixamento ou perto da zona de abaixamento. Então, a gente precisa ganhar jogo. Agora, você fala assim para mim, a gente não vai aumentar a nossa chance de ganhar jogo jogando mal. Mas jogando bem, a gente tem mais chance de ganhar do que de perder. Então, que a gente, no jogo específico de hoje, foi muito claro, muito factual. A gente ofereceu praticamente 3 finalizações para o Bragantino e tomamos 2 gols. Vamos analisar o que foi o jogo, né? Vamos pensar junto aqui. O que aconteceu de falta de recomposição não foi no segundo tempo. Isso aconteceu no primeiro tempo, por isso que a gente tomou gol. Então não é uma coisa, é sempre uma, já falei isso outras vezes, que perde o jogo e a gente acaba fazendo uma análise meio torta das coisas. A gente teve falta de recomposição no começo do jogo, nos 20 primeiros minutos e até tomar o segundo gol. O segundo gol foi uma falta de recomposição muito clara, então os jogadores não estavam cansados. E no segundo tempo a gente teve pouca coisa, a gente até voltou bem, quando a gente teve que voltar, o Bragantino não se armou muito para contra-ataque, estava mais armado para não tomar o gol. E eu concordo muito com você disse o seguinte, assim, o time já sabe que tem que recompor. A gente foi extremamente eficiente na recomposição contra o Melgar, mesmo com 3-0. E hoje a gente foi muito, porque a gente tomou um gol, tá bom, tá 1-0, então a gente tá 1-0, vai dentro do primeiro tempo, a gente vai ficar exposto, não vai voltar rápido, a gente precisa fazer o segundo gol. É muito mais fácil você tomar como tomou do que fazer o primeiro. Então acho que o time já entendeu que precisa recompor rápido, principalmente para defender. Se vira 1-0, é diferente o cenário. 2-0 para o adversário, fica mais tranquilo para defender. Então, no fundo, o time já entendeu o que precisa fazer, precisa ser mais consistente. Não dá para fazer contra o Fortaleza, fazer contra o Melgar. Fizemos bem também lá contra o Lanús e deixar de fazer um jogo como o de hoje aqui. Para fechar, galera, quis deixar um conteúdo sozinho para o final, que é a questão que foi tema do meu pós-jogo, que é essa demora do Diniz de mexer. Ele faz uma troca do Jair ali pelo Matheus Carvalho no intervalo, vai mexer de novo na equipe já com 20 e pouco, e as últimas trocas dele foi já ali no início dos 40 minutos. Ainda assim ele podia ter feito mais uma substituição e não fez. O próprio jogo que a gente ganha, acho que é do Fortaleza, do 3-0, ele leva o time titular quase o segundo tempo inteiro e vai trocar já no final, e levanta-se o questionamento. Por que ele demora para trocar? Ele não confia no banco de reservas dele? Ele acredita demais nos titulares? Enfim, que de fato o Vasco não vem apresentando um bom desempenho e ainda assim ele demora a mexer. Isso é um fato. Ele foi questionado sobre isso na coletiva. Confere aí. Uma das coisas que de fato eu não conheço na plenitude do elenco, mas hoje as 2 substituições foi perto do final. Mas não dá para fazer as 5 substituições faltando... Você pode até fazer, mas faltando 30 minutos. Aí você machuca alguém, se alguém, você não tem como mexer, mas no time. Então, eu fui fazendo as substituições na medida que eu achava. Às vezes o jogador, eu percebo que eu estou um pouco mais cansado. Aí você tem que fazer uma conta daquilo assim, do time que está mais treinado, do entendimento tático do jogador, se o time vai melhorar ou não, que é a conta que eu procuro fazer. Em relação ao Veguete, não é porque eu desconfio dos outros, é porque eu confio muito nele. É um jogador que tem muito gol, tem muito carisma, um cara confiante. Então, numa condição que você precisa fazer gol, a gente ia no segundo tempo. Tem muito cruzamento, como teve. Então, o Veguete hoje, ele dificilmente ia sair do time, dependente de quem tivesse no banco. Se tivesse mais um jogador com a característica dele, ia ficar 2 centroavantes. Porque a chance mais fácil para a gente fazer o gol hoje, no segundo tempo, seria um gol de cabeça. Ou uma bola de rebote, que a bola foi para a área e voltou. Porque o jogo eles fecharam, foram colocando gente para trás, colocaram 3 zagueiros, então não é desconfiança de quem entrar, é uma confiança grande que eu tenho no Veguete. Bom, galera, é isso. Me incomodou um pouquinho, numa das respostas, o Diniz fala que ainda não conhece tão bem o elenco. Pô, Diniz, aí é puxado, né? Primeiro que você é um treinador de Série A do Campeonato Brasileiro, o elenco do Vasco, pouquíssimos são os jogadores ali que são anônimos e desconhecidos do grande público, a não ser os meninos da base, o Luiz Gustavo, enfim, a maioria dos jogadores já jogam Série A há um bom tempo. Pode ser um Jean Davi, que está encostado de lado e não jogava no Brasil. A gente conta no dedo os jogadores que de fato assim são desconhecidos, e o Diniz já está caminhando para quase um mês, né, como treinador do Vasco. Só o jogo do Lanús, que foi a estreia dele, foi lá pro dia 12 e 13, né? Hoje é dia 1º já de junho. Vamos botar aí que ele tem 3 semanas mais ou menos de Vasco, quase isso. Já dá para conhecer o elenco, né? Mas enfim, isso é o que tem me incomodado. E ele usa um pouco dessa muleta de não conhece ainda tão bem o elenco. Ele deu uma oportunidade pro Garré no jogo do Melgar.
O Garré fez uma partida razoável, nem acho que o Garré foi bem, foi uma partida razoável, colocou 2 jogadores na cara do gol, mas não fez nada que me chamasse tantos olhos. Mas, na hora de trocar o Coutinho ontem, ao invés de botar o Garré de novo, não, ele botou o Alex Teixeira. Enfim, são escolhas aí do Fernando Diniz. Bom, pra fechar, galera, respondendo o quiz da lojinha do Futebolaço, você quer uma camisa de título, você quer a primeira camisa da Umbro no Vasco, temporada 2003, o Vasco se sagrou campeão carioca com essa camisa. Na época nós tínhamos Marques, Léo Lima, Souza Caveirão, Marcelinho Carioca, Dejan Petkovic, que tinha acabado de deixar o Flamengo e vir pro Vasco, e o Vasco se sagrou campeão naquela temporada, tá? Então, respondido o quiz da lojinha do Futebolaço, camisas históricas como essa, você pode estar adquirindo com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Chega novidade pra gente toda semana, inclusive tem peças M e G nesse momento, tem peça inclusive por menos de R$200, tem uma ou duas peças aí saindo a R$150, tem coisas com preço legal. E agora tem a opção de comprar também no cartão de crédito, tá bom? Chama a gente lá na lojinha do Futebolaço, que a gente atende vocês com o maior prazer. Inclusive tem um link aqui na descrição do vídeo. É isso. Um beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até daqui a pouquinho. O vídeo tá indo tarde já, se eu falar até amanhã, vai parecer que eu tô convidando vocês para ver o vídeo na terça-feira, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. E assim eu encerro com vocês a nossa única edição de domingo. Tamo junto.